pela OAB. Sobre esse assunto, agora vamos conversar com advogado especialista em direito penal, Dr. Eduardo Maurício, que fala ao vivo conosco nesta terça-feira no nosso Rede TV Notícias. Doutor Eduardo, boa tarde. Boa tarde, é sempre uma honra estar aqui presente. Doutor, a OAB defende Flávio Bolsonaro e o direito dele como advogado de visitar um cliente, que no caso também é o pai dele. O STF proibiu as visitas de Flávio a Jair Bolsonaro. Como é que o senhor, como especialista, analisa essas diferentes interpretações de uma mesma lei? Olha, eu vejo que o Estatuto da Advocacia e a garantia do advogado, do acesso a seu cliente, é um dever que deve ser seguido, obviamente, porque senão a própria lei é afrontada, né? A lei não é seguida. Então eu vejo isso como um ato ilegal que deve ser reformado, até porque tem direito sim da visita na qualidade de advogado. Agora, sobre a questão das cartas, aí abre outro caminho, né? Sobretudo referente à medida cautelar que ele tem da prisão domiciliar, com algumas restrições, como por exemplo, não poder se comunicar, né, nesse sentido eleitoral, político, e a gente vê que, na verdade, a gente tem que analisar se tem dolo, se tem a vontade livre e consciente do ex-presidente Jair Bolsonaro de descumprir as ordens que possa levar ele a uma prisão preventiva novamente, o que eu acho, enfim, um pouco temerário pensar sobre já esse ponto. Um advogado, no caso, pensando em Flávio como advogado de Jair Bolsonaro, ele poderia, por exemplo, recolher uma carta escrita pelo cliente que está preso e tem a proibição de se manifestar utilizando redes sociais. Ele poderia tirar essa carta lá da casa onde ocorre a prisão domiciliar e ler essa carta nas redes sociais, como ele fez? Olha, com certeza, isso é um ato que deve ser analisado, sobretudo do ponto de vista do dolo, da vontade livre e consciente de agir. O ato de ler a carta, do meu ponto de vista, pode sim ser entendido como um descumprimento da medida que existia. Agora a gente tem que ver qual que vai ser a reação disso. Se vai endurecer ainda mais, como é que vai ser a resposta referente a esse pedido da OAB. Eu vejo que tem um conflito, né, que mistura o mesmo papel do filho advogado, e muitas vezes isso pode trazer aí afronta às leis, como por exemplo aconteceu nesse caso, no caso da leitura e mostrar a carta no qual o próprio pai está impedido. Aí tem que se ver, obviamente, se Jair Bolsonaro, né, também teria conhecimento, influenciou, como é que foi essa situação, para que seja avaliada a necessidade da revogação da prisão domiciliar para uma prisão preventiva novamente. Flávio Bolsonaro, em algum momento ele se comportou como advogado de Jair Bolsonaro? Ou você vê mais uma espécie de utilização da carteirinha e da posição a que ele teria direito para poder, por exemplo, visitar o pai quando quer e fazer qualquer tipo de ação como um advogado faria? Você viu ele de alguma forma agindo como um advogado nesse caso? Ou ele é um filho que se aproveita da carteira da OAB? Olha, eu não digo nem se aproveitar da carteira da OAB. Eu vejo que o papel do advogado é um trabalho técnico-jurídico. Porém, o pai dele é ex-presidente, está envolvido numa situação com condenação transitada de julgado, enfim, possibilidade aí de se reeleger, de se recandidatar. Então tem uma situação política em paralelo, né, e enfim, conexo a esses fatos, mas obviamente isso deveria ter sido separado, né? O papel do advogado é o papel no processo, o papel técnico-jurídico, e essa mistura pode acabar aí prejudicando o próprio ex-presidente, porque numa dessas, se o entendimento é do descumprimento das medidas cautelares menos gravosas que a prisão preventiva, que foi o caso da prisão domiciliária, ele pode inclusive ir para a prisão por causa de uma situação nesse sentido, conforme ocorreu. As condições impostas pelo Supremo a Jair Bolsonaro, na sua avaliação, elas são razoáveis? Por exemplo, essas proibições de fazer qualquer manifestação pública, utilizando redes sociais principalmente, elas são razoáveis? Ou não? É um caso atípico. Outros presos têm liberdade, de certa forma, de se manifestar e Jair Bolsonaro não tem. Qual que é a situação hoje, de modo geral, para podermos fazer uma análise sobre o caso isolado de Jair Bolsonaro?
Olha, o presidente Lula fazia comunicações, a gente vê que do ponto de vista técnico-jurídico, na qualidade de advogado, eu vejo que é uma decisão que abre espaço grande para uma discussão, sobretudo para liberdade de expressão, né? Enfim, para a democracia, para o Estado democrático de direito. A gente vê essa aplicação preocupante, até por restringir a pessoa de se comunicar. O que deveria ser feito é sim analisar se uma manifestação foi dolosa e prejudicial, criminosa a certo ponto, e não delimitar isso da forma geral como foi. Eu vejo que isso aí poderia sim ser entendido como uma decisão abusiva e ilegal. Agora, o fato é, isso é o que prospera hoje. Então, é o que prospera hoje com essas aplicações de medidas cautelares menos gravosas, no qual ele está proibido. Se ele descumpre, ele pode revogar e voltar para. Porém, a gente vê, do ponto de vista técnico-jurídico, uma decisão diferente e uma decisão que abre aí margem para, enfim, análise e uma reflexão crítica, né, sobre garantias constitucionais. Agora, qual que é o procedimento? Quem que pode, por exemplo, reverter a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal? Esse caso, ele vai ser analisado por quem agora? Agora o caso, enfim, entra-se aí com um agravo e o caso vai a julgamento para plenário e vamos ver qual aí vai ser a decisão sobre esse tema em específico, mas eu vejo que acredito, né, do ponto de vista de como foi feita a situação, que possa ser endurecida ainda mais as medidas cautelares, mas eu vejo que seria um pouco muito agressivo culminar numa prisão preventiva de Jair Bolsonaro. E sim, essa situação tem que ser analisada, obviamente com critério específico, o descumprimento de uma medida válida, porém essa medida válida também tem uma discussão que poderia estar ferindo, né, a democracia, a liberdade de expressão. Então isso deveria ter sido dosado de uma forma diferente, até por uma situação pública, né, infelizmente passada pelo nosso país. E como que pode ser endurecida essa prisão domiciliar? Que medidas adicionais podem ser tomadas pelo Supremo? Eu vejo que assim, na verdade, essa decisão já deveria ter sido feita de uma mais poderia, por exemplo, estar proibido de falar determinadas questões políticas e não se manifestar da forma geral como constou. Então, pode ter, por exemplo, como teve, né, a proibição da visita do filho. Isso já entra em outra questão, porque o filho, na qualidade de advogado, tem direito a ter acesso ao seu cliente. E se o filho desvia a conduta de advogado e faz um ato impróprio, aí tem que ser analisado, né, dentro do Conselho da Ordem dos Advogados. Agora, aí o ministro tem que analisar quais são as outras medidas que possa endurecer ainda mais esse atual regime, e última ratio, né, ou seja, que seja aplicado como última possibilidade o caso da prisão preventiva. Vamos ver como foi então que Flávio Bolsonaro leu nas redes sociais e divulgou essa carta para uma comunidade de bolsonaristas que o seguem no Instagram. Vamos lá. Brasília, 11 de julho de 2026. Carta aos brasileiros. Saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade, escrevo num momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade. Um afetuoso abraço a todos, na certeza de que juntos tudo faremos pela nossa pátria. Deus, pátria, família e liberdade. Assina Jair Bolsonaro. Doutor, então, pelo teor, né, como comentamos, é uma carta que foi feita para ser lida para muita gente. Ela é colocada no título Carta aos Brasileiros, portanto não era para ficar guardada
ou para ser lida em evento fechado. Era para ser lida para muita gente. O senhor avalia que possa ter havido aí uma deliberação de Jair Bolsonaro em descumprir essas medidas do Supremo? O ponto X da questão é: o Jair Bolsonaro fez essa carta para o filho ler a um alcance público? É isso que tem que ser investigado e estudado pelas autoridades competentes. A gente vê que a carta é bem agressiva e contraria as medidas cautelares impostas se de fato houve o dolo, a vontade livre e consciente de agir, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que o filho lesse essa carta para que alcançasse aí o maior número de pessoas, ainda mais dentro do quadro político que estamos presenciando. Perfeitamente, então. Entrevistamos aqui o doutor Eduardo Maurício, especialista em direito penal, e vamos acompanhar agora. O Supremo tem prazo para definir, ou a defesa tem prazo para responder ao Supremo, de que forma articulou ou não essa carta, e essa manifestação da defesa pode ser fundamental para o endurecimento da domiciliar de Bolsonaro? Olha, com certeza a defesa vai trazer ali os elementos que, enfim, demonstrem a falta de dolo de Jair Bolsonaro. Acredito que essa seja a tese defensiva principal, mas também outros elementos que a defesa possa trazer. E aí vamos ver de fato qual vai ser a conclusão final acerca desse caso, que pode ou não trazer aí uma eventual nova prisão preventiva de Jair Bolsonaro, ou até mesmo o endurecimento das medidas cautelares já previstas, novamente aí por uma situação envolvendo o filho dele que traz aí, enfim, recados dolosos ou não. É isso que precisa se verificar para toda a população e o eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, doutor. Ótima tarde. Muito obrigado, cumprimento a todos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve colocar em votação a MP do frete ainda nesta terça-feira. Informação que o governo e o senador fecharam um acordo para incluir a matéria como extra-pauta. A proposta define um piso do frete para o transporte de cargas. A negociação prevê alterações no texto por meio de emendas de redação, para tentar evitar o retorno da matéria à Câmara dos Deputados. Além disso, a expectativa é que o presidente vete o trecho da MP que prevê anistia de multas aplicadas aos caminhoneiros que realizaram bloqueios de rodovias após as eleições de 2022. O texto que veio da Câmara também prevê o estabelecimento de um piso de 5 mil. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, sinalizou que esse ponto deverá ser retirado da matéria durante a discussão no plenário. O senador indicou que o valor poderá ser fixado após a aprovação da MP por meio de um projeto de lei ou pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os caminhoneiros ameaçaram iniciar uma greve geral para pressionar pela votação da matéria no Senado. A medida